Olá, pessoal. Vamos iniciar então nossa última unidade, a unidade 2 do módulo 4 da disciplina de análise e projeto de software orientado a objetos. Então, nosso módulo 4 a gente trata da prática de análise e projeto, e nessa nossa última unidade eu vou falar um pouco sobre implementação orientada a objetos. Prosseguindo, então, já dando continuidade da unidade 1 para a unidade 2 do nosso módulo, eu vou falar sobre ambiente de desenvolvimento, um pouco de preparação, uso, documentação, e tudo isso vai ser visto com esses exemplos práticos que eu comentei naquela nossa unidade anterior. Então é o seguinte, nós finalizamos, né, lá na nossa primeira unidade do módulo 4, com esse pequeno modelo conceitual do nosso sistema de localização de transporte municipal, né. Nós partimos para a implementação ou para o desenvolvimento, a primeira coisa que a gente faz é identificar qual a funcionalidade que você vai mapear, né, que você vai fazer toda a implementação. Então, a gente está partindo aqui de um trechinho, né, do sistema, que vai ter uma responsabilidade, identificar essa responsabilidade, identificar quais são os objetos que vão fazer parte dessa responsabilidade, e a gente pode lembrar, então, dos padrões GRASP. Os padrões GRASP, eles que vão nos ajudar a identificar em quais objetos, em quais classes estão essas responsabilidades, estão esses métodos. Isso nos ajuda a construir a funcionalidade e implementar ela em uma linguagem de programação. Para a gente dar uma sequência aqui, a partir do modelo conceitual, construído no Asta, eu vou mostrar aqui um trechinho do diagrama de classes que foi construído a partir do momento que eu adicionei alguns métodos só. Eu selecionei só duas classes aqui a princípio, né? No código eu fiz um pouquinho mais, mas aqui na modelagem eu selecionei duas classes, localização e ônibus. Só lembrando que a localização, ela não existia no modelo conceitual. Vou até voltar aqui para vocês analisarem. Ela existe como um atributo de usuário, um atributo de ônibus e um atributo de ponto de parada. Mas é o seguinte, eu preciso saber, vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês a partir do modelo conceitual. Digamos que o sistema está em execução e eu preciso, em determinado momento, saber, a partir de onde eu estou, né, qual é o ponto de parada mais próximo e qual é o ônibus que está mais próximo e calcular em quanto tempo esse ônibus mais próximo vai chegar, né, naquele ponto de parada e, ao mesmo tempo, calcular quanto tempo eu levo para chegar até o ponto de parada. Numa possibilidade, por exemplo, de indicar que eu vou conseguir pegar aquele próximo ônibus ou, muito provavelmente, eu vou ter que pegar o posterior. Tá? Isso é um exemplo. Essa funcionalidade não está descrita lá naquela visão geral. Muito provavelmente, em um sistema de localização, a gente utilizar o próprio Google Maps, por exemplo, que implementa essa característica, ele nos diz, né, qual é o próximo lá do ponto de ônibus, né? Aí eu teria que calcular, por exemplo, quanto tempo eu levaria para chegar até um determinado ponto de ônibus e se eu ia conseguir pegar aquele ônibus específico, né, ou não, né, ou pegar um próximo e tudo mais. Mas vamos lá. A localização, ele tem um comportamento, por exemplo, de cálculo de distância. Então, se eu tenho uma distância e eu tenho uma outra distância, eu consigo, por meio de diversos algoritmos, aí existem diversas técnicas, né, de calcular, então, por meio de latitude e longitude, né, um ponto cartesiano, de calcular qual a distância em metros de dois pontos, por exemplo. Quando eu estava com aquela propriedade localização como simplesmente uma string, que estava ali em usuário, ônibus e ponto de parada, não é que eu não consiga calcular a distância. A diferença é que agora eu tenho que ter todo um envolvimento de várias classes, e esse envolvimento de várias classes, né, muito provavelmente quem ia acabar executando ao fundo, né, essa funcionalidade seria o próprio sistema, né? Por que o próprio sistema? Porque ele é o único ali que pode até ser a linha, né, a linha e o trajeto nesse modelo aí que foi calculado.
Mas como isso pode estar relacionado a mais de uma linha ou mais de um trajeto, muito provavelmente isso seria uma responsabilidade do próprio sistema. O sistema ele ia identificar todos esses elementos que interagem entre si, como eu comentei, usuário, ônibus e ponto de parada, e a partir do usuário, da localização desses três, fazer todo um algoritmo para calcular a distância de usuário com um ponto de parada, a distância do ônibus mais próximo do ponto de parada, e depois calcular a diferença de tempo que cada um deles levaria para chegar até o ponto de parada, por exemplo. Enfim, né? É possível? É possível de se fazer, mas isso ia deixar o sistema com uma baixa coesão. Ele estaria fazendo uma atividade que, como eu havia comentado na unidade anterior, eu deixei sistema porque o sistema ele vai ser utilizado como um controlador de fachada para esse meu sistema. O controlador de fachada ele vai ser responsável por trabalhar com toda a lógica e é, vai trabalhar com toda a recepção do comportamento do usuário externo para o sistema. Né? Ele que vai processar todo esse comportamento, todos os eventos do exterior que vão acabar chegando no sistema. Então, além disso, eu ainda vou colocar para ele cálculo de distância, e muito provavelmente vai ter um monte de outras coisas que vão acabar acabam ficando no controlador de fachada. Se vocês lembrarem na aula de padrão GASP, né, de atribuição de responsabilidade geral, um dos grandes problemas do controlador é a quantidade muito grande, né, de operações que os usuários acabam colocando no controlador, fazendo com que ele fique com uma baixa coesão. E aí, um padrão acaba afetando o outro padrão. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, uma das formas de resolver isso é tirando a localização de cada um desses usuários e criando uma outra classe que vai representar essa localização. Então, vamos voltar lá. Né? Eu peguei e criei uma outra classe. É uma classe que ela tem, por exemplo, latitude, longitude e endereço. Para todas as duas classes que eu preenchi com as suas responsabilidades, eu já atribuí os padrões gathering setters, né, que são os padrões para você obter, né, um padrão de encapsulamento. Todos os nossos atributos, eles são inseridos nas classes como privado. Então, ele é visível somente para o próprio objeto. Para permitir que a classe sirva para alguma coisa, porque, só para lembrar, né, ela não pode existir sozinha, ela precisa interagir, né, precisa distribuir o seu comportamento, suas responsabilidades para chegar até um objetivo, nós preenchemos ali a nossa interface pública, que são os conjuntos de métodos que determinada classe vai implementar. Então, por exemplo, no caso da localização, eu coloquei getters e setters, né, que são como obter e como inserir as informações para todos os seus atributos, para latitude, longitude, endereço, por exemplo. E aí, ali tem um exemplo de polimorfismo. Nessa operação distância de, eu tenho quatro métodos que têm a mesma assinatura, né, que tem não exatamente a mesma assinatura, o mesmo seletor. Né? E o que diferencia cada uma dessas assinaturas é o parâmetro. Então, eu tenho uma distância D que recebe uma localização, tenho uma distância D que recebe usuário, outra ponto de parada e outra ônibus, que é justamente aquelas outras classes que possuem localização. Eu deixei de propósito somente uma associação aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, eu preciso associar a localização com os outros elementos, com as outras classes que têm localização. Né? E, a princípio, se a gente seguir a ideia de que os elementos não ocupam o mesmo ponto exatamente, então eu vou, de forma bem simplificada, dizer que existe um para um aqui, um endereço para um ônibus, e o ônibus tem sempre um endereço, uma localização, em um determinado momento do tempo. Esse endereço, obviamente, que vai mudando, né? Se ele estiver em movimento. Talvez o ponto de parada não mude, né? Mas usuário e ônibus se movimentam. E a mesma coisa aqui para o usuário. Quando nós colocamos ligamos uma classe em uma associação, nós já estamos dizendo
né, na modelagem que o usuário ele tem uma localização, né, e existe uma localização que é do usuário. Tá? Isso implica o seguinte, não que esteja errado eu ainda ter um atributo aqui que se chama localização. Muito provavelmente essa localização ela não é mais do tipo string, né? Ela é do tipo localização. Então, para não ficar errado ou redundante, eu teria ali, por exemplo, uma localização. Mas isso é ambíguo e repetitivo, a gente não precisa disso aqui, porque essa própria associação ela vai nos dizer que existe essa localização aqui, ou, né, para um conjunto, né, de localizações, existe alguém que tenha esse usuário como a sua própria localização. Tá? Então, nesse caso, a gente pode simplesmente, né, excluir aqui esse. Deixa eu fazer por aqui. Né? É sempre mais indicado a gente excluir por aqui, porque aí exclui de todos os lugares, por exemplo. Todos os outros diagramas do Astra. E aí, nesse caso, eu já tenho aqui uma visibilidade que a gente chama visibilidade por associação. Então, eu sei que eu tenho um usuário que tem uma localização, eu sei que tem uma localização em que está um usuário. E a gente também pode nomear essa associação para conseguir fazer essa leitura. Né? Posso dizer que está em. Só que aí, nesse caso, como eu puxei da localização para o usuário, ele deu a leitura no sentido a localização está em usuário. Então, a localização está com a direção errada. A localização tem um usuário, por exemplo. E aí eu posso nomear aqui para todos eles. Como eu havia comentado, né, o Asta, ele permite a gente fazer, essa versão que a gente tem, ele permite a gente fazer o seguinte, importar e exportar um script Java, né, uma classe em Java, por exemplo, em C Sharp e C++, C++. Tá? Assim como a gente pode exportar esse diagrama ou qualquer um dos outros diagramas como uma imagem, como um PDF, e enfim. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Antes de preencher informações sobre trajeto, né, eu pensei em vou pegar aqui, eu pensei em uma funcionalidade muito, muito simples mesmo, tá? Que é o seguinte, digamos que eu quero saber qual é a lotação de uma linha. Tá? Para saber a lotação de uma linha, é o seguinte, eu vou botar no diagrama de classes aqui, que vai nos dar uma ideia. Então, eu preciso saber o seguinte, a lotação de uma linha. Para saber a lotação de uma linha, eu tenho que saber qual é a lotação de todos os ônibus que estão em circulação naquele trajeto, já que aqui eu tenho uma linha, um trajeto por linha. Né? Então, eu tenho que distribuir a minha responsabilidade. Nesse diagrama de comunicação, eu fiz um pequeno pedacinho aqui só. Né? Então, eu, como usuário, quero lá saber qual é a lotação em percentual de uma determinada linha. Para eu saber qual é a lotação de uma determinada linha, né, eu tenho que, para cada ônibus que faz parte de um determinado trajeto, pegar, né, a lotação atual e, a partir disso, fazer uma média. E por que eu coloquei aqui que é bem simplesinho? Porque a lógica, né, de calcular a lotação em percentual ou a lotação de um trajeto, por exemplo, é muito simples. Né? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, a gente pode exportar, né, por meio das ferramentas Java, você consegue exportar o diagrama, né, exportar todos os elementos que você identificou. E aí que eu estou usando o VS Code, né, que é uma IDE muito, muito, muito boa para programar, principalmente quem gosta de JavaScript, com certeza já deve ter utilizado o VS Code para programar. É bom para Java também. E aí, o que eu fiz? Eu exportei, né,
as minhas classes, linha, localização, ônibus, ponto de parada, o sistema, o trajeto e o usuário. Lá no meu desenho, né, trajeto, eu tinha comentado aqui, eu tinha comentado que trajeto eu não tinha preenchido ele aqui no modelo, né, só para mostrar para vocês que a gente pode depois fazer um vice-versa ali dos dois elementos. Tá? Eu vou pegar e importar o meu elemento trajeto. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu importei o elemento errado. Java, importar, trajeto, adiciona, trajeto para importar, ele vai virar. E aí tá aqui. Como eu não tinha feito esse aqui direto no modelo, ele cresceu bastante, ele tem que ser ajustado um pouquinho, tá? E aí aqui é o seguinte, ó. Pronto. Ele já foi preenchido com os métodos que eu identifiquei que fazem parte, por exemplo, do trajeto. Então, o trajeto ele tem get linha, porque ele faz parte de uma linha, set linha, ele tem os pontos de paradas, que são, né, uma lista de pontos de parada, ele tem os ônibus em circulação, uma coleção de ônibus, né? E como que ele sabia, na hora de fazer a exportação, que isso é uma lista, que isso é uma coleção, que tem, por exemplo, um atributo que é do tipo ponto de parada, por meio das associações e da multiplicidade da associação, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui dizendo que o seguinte, ó, eu tenho o trajeto ele é composto por pontos de parada, de um ou mais pontos de parada, tá? E quando a gente diz que ele é composto por um ou mais pontos de parada, a ferramenta já vai identificar que possivelmente eu tenho uma coleção de pontos de parada que vão fazer parte desse trajeto. E aí, na hora de exportar, ele vai indicar aqui que é um collection, por exemplo, né, que é um elemento que representa um conjunto em Java. Né? Eu mudei, por exemplo, né, manualmente para lista. Por quê? Porque no caso de um trajeto de um ponto de ônibus, né, circular principalmente, a ordem do elemento é importante. O collection por si só, ele não trabalha ele não mantém a ordem dos elementos de acordo com a sua inserção, enquanto a lista ele mantém, por exemplo. Então, vocês podem perceber que a análise, o projeto, quando a gente parte aí para a implementação, existem diversas consequências, né, sobre aquele desenho, sobre aquele mapeamento que foi feito. E aí, para representar, por exemplo, né, aquela funcionalidade onde eu preciso saber qual é a lotação em percentual de uma determinada linha, né, de trajeto de uma determinada linha, eu preciso fazer o quê? Eu preciso compartilhar, né, essas responsabilidades com quem tem a informação para eu conseguir fazer esse cálculo da lotação, por exemplo, lotação percentual total de uma determinada linha. Eu já tinha identificado naquele primeiro diagrama de comunicação quais são esses elementos que vão precisar interagir. Então, eu sei que eu vou precisar percorrer ali todos os ônibus que fazem parte desse trajeto e a partir, né, de percorrer para cada uma desses ônibus, eu vou pegar a lotação atual deles. Vou fazer o que nessa lotação atual deles? Eu vou pegar, então aqui está um exemplo, né? Eu tenho um método do tipo ponto flutuante,
que ele tem um seletor do tipo lotação em percentual. O que ele faz? Ele é executado pela classe trajeto. Ele percorre todos os ônibus desse meu atributo ônibus em circulação. Aí, só lembrando, esse ônibus em circulação é esse collection de ônibus, que são todos os ônibus que fazem parte desse trajeto. Então, para cada um desses ônibus, ele pega a lotação total e a capacidade do ônibus. E aí, né, ele vai acabar fazendo uma soma aqui, né, de quantas pessoas tem no total e qual é a capacidade máxima no total, né, fazer aqui transformar ele em percentual, por exemplo. A funcionalidade dele simplesmente vai percorrer essa lista e perguntar, de certa forma, né, qual é a capacidade ali, qual é a lotação que um determinado ônibus tem. Quem sabe essa informação é sempre o próprio ônibus. Então, o trajeto, ele não consegue, de maneira direta, calcular, né, qual é a lotação da linha, por exemplo. Ele precisa compartilhar sua responsabilidade com quem detém aquela informação. E aí lembra aquele outro padrão, que é esse padrão de especialista na informação. A gente distribui todo o comportamento entre os objetos que precisam dividir essa responsabilidade. Quem sabe a capacidade e a lotação é o ônibus. Por isso que aqui, nesse trecho, eu preciso enviar uma mensagem para o ônibus, né? Nesse caso, enviar a mensagem para cada ônibus que faz parte desse meu trajeto, e pedir para esse ônibus, olha, qual é a sua lotação atual, e me devolver, e qual é a sua capacidade total, e me devolver. Então, se eu for numa implementação de ônibus, por exemplo, eu vou ter ali o retorno dessas informações. Aqui, né, eu tinha até deixado assim, marcado, porque eu não fiz, só em alguns casos que eu tinha feito a implementação para mostrar para vocês. Em outros casos, eu deixei com um erro para mostrar por que algumas ferramentas de exportação não são, assim, não é algo que é tipo, eu vou fazer um mapeamento, eu vou fazer o desenho e vou lá clicar em exportar em uma linguagem e o sistema vai ficar pronto. Não é bem assim que funciona, né? Principalmente, mesmo o Asta, numa versão ML para estudante, ela ainda não é a versão profissional, né? Então ela tem muitos recursos ali que a gente não tem disponibilizado, por exemplo. Eu deixei o ponto de parada exatamente do jeito que o Asta fez a exportação. Se eu voltar aqui no ponto de parada, né, o ponto de parada é aquele que eu tenho duas associações. Uma que representa um ponto inicial, né, e outra que é a agregação, que são todos os pontos de parada de um trajeto. Então, ele identificou, olha, né, ele sabe que um determinado ponto de parada ele faz parte de um trajeto ou de mais de um trajeto, assim como ele pode ser o ponto inicial de um outro trajeto, já que existem aquelas duas associações. As duas associações, né, entre ponto de parada e trajeto, elas estão representadas aqui, né, por meio dessas duas coleções. Seguinte, uma representa que ele faz parte de um determinado trajeto. A outra indica que ele é um ponto inicial, né? Mas aí a ferramenta não vai identificar algumas dessas características aí. Então, eu tenho que pegar aqui, por exemplo, e dizer, né? Vou colocar assim, sou ponto inicial. E aí, sou o ponto inicial. É óbvio que assim, a gente está sem implementação, é só um exemplo de trecho de código para a gente conseguir mostrar aqui. Então, ele não está branquinho ali sem nenhum problema. Possivelmente ele está indicando aqui, olha, você tem atributos, né? E essas ferramentas são muito boas por isso, de programação. Elas indicam aqui, olha, você tem um valor, né? Você tem um atributo e ele não está utilizado. Em muitas delas, a gente pode acabar fazendo gerar, né, todos os getters e setters, por exemplo, para cada um desses elementos. Do ponto
eu gerei os gets, né? E aí a gente pode pegar aqui, por exemplo, e gerar os construtores automaticamente. Então, digamos que aqui para um determinado ônibus eu tenho que instanciar, né? Qual é a sua localização, se ele faz parte do trajeto, se ele é ponto inicial de algum, qual é a lista de pontos iniciais, enfim. E aí, para cada um deles, a gente pode utilizar, vocês podem utilizar ferramenta de programação que vocês quiserem, mas o que é interessante aqui, né? O interessante é lembrar de todas aquelas atividades que eu falei durante a disciplina. É óbvio que elas foram vistas assim de maneira até um pouco superficial, já que o conteúdo é muito grande. Então, eu indico sempre que vocês deem uma boa lida nas técnicas. A análise textual é uma técnica muito interessante e que é muito pouco utilizada nas fases iniciais, por exemplo, onde você pega a história de usuário, faz toda a identificação dos objetos, das propriedades. O simples fato de você pegar uma história de usuário e conseguir mapear, né, para um desenho, para um modelo conceitual e, posteriormente, para um diagrama de classes, onde você vai, aos poucos, inserindo qual é a responsabilidade para cada um desses, dessas classes que foram identificadas. Por exemplo, essa aqui, essas três classes, localização, ônibus e trajeto, nesse desenho que eu fiz aqui, todos esses métodos, eles são métodos que fazem parte de algum padrão. Então, tirando aqui alguma coisa, a lotação, e no caso da localização, né, que eu tinha colocado, que são características especiais desses elementos, todos eles fazem parte já de um padrão, o padrão Getting Setters, por exemplo. Né? A simples cálculo de distância entre as localizações, para verificar, por exemplo, se um ônibus está atrasado ou não está atrasado, né? Qual é a sua lotação que eu tinha comentado, a lotação atual, no caso do trajeto, a lotação em percentual, se eu vou remover ou adicionar ônibus, eu posso remover, ó, por exemplo, eu posso remover e adicionar pontos de parada, que eu não deixei muito claro, né, nessa implementação. O simples fato de usar a ferramenta automática para preencher os gathering setters, por exemplo, já me permitiu que eu pudesse ir lá para a ferramenta de modelagem de novo, fazer a importação daquele código, como eu fiz agora, né, com vocês, e preencher ali esse conjunto de elementos. Na prática, né, o ideal, né, é que a gente consiga aplicar os padrões de atribuição de responsabilidade de acordo com o objetivo da funcionalidade, identificar quais são os objetos que vão participar, né, dessa funcionalidade, identificar qual é a responsabilidade que cada um deles possui dentro dessa funcionalidade maior e criar, né, o método correspondente, cada uma das suas classes, de acordo com os outros padrões. E a todo momento, a gente tem que olhar, por exemplo, se a classe se mantém coesa, se ela tem uma alta coesão, se uma classe ela ainda mantém um baixo acoplamento, o número de dependência dela com as outras classes ainda é pequeno, ou se ela é uma classe que muitas outras dependem dela. Então, por exemplo, se eu pegar aqui no nosso caso, a gente tem duas classes, né, que tem um acoplamento bem alto, porque assim, uma modelagem muito pequena. Então, para essa modelagem, localização, por exemplo, tem um acoplamento de tamanho 3. Ele conhece ponto de parada, conhece ônibus e conhece usuário. O usuário também, né? Conhece localização, conhece ônibus e conhece, faz parte do próprio sistema. Ponto de parada, por mais que a gente tenha duas associações, a gente está falando de conhecimento, independentemente da quantidade de associações distintas, ele conhece uma, né, tem uma relação só com o trajeto e uma outra com localização. Então, ele tem um acoplamento de tamanho 2, esse também, esse também e esse também, e todos eles têm 2, exceto o usuário. Né? Então, assim, é um exemplo muito pequeno, mas existem outros sistemas que vocês vão fazer nessa disciplina, como alguma atividade, ou em outras disciplinas que vocês vão fazer esse mapeamento e vão perceber que uma determinada classe tem um acoplamento muito grande. Então, quando a classe
não tem um baixo acoplamento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que refatorar, a gente tem que identificar quais são essas responsabilidades que foram atribuídas para as classes e que não deveria ter sido atribuído para uma dessas classes. Lembrando que a alta coesão e o baixo acoplamento, uma conversa muito bem com a outra. Então, quando a gente resolve uma, a gente acaba, de certa forma, resolvendo a outra. Usem e abusem, né, das ferramentas de importação e de exportação, mas adianta, assim, vocês, como alunos, têm a licença para utilizar o Asta, mas essa prática de exportar e importar não é, hoje em dia, tão executada assim. Eu conheço muitas pessoas que criam projetos em linguagens orientadas a objeto, Java, Python, JavaScript, por exemplo, e querem fazer a engenharia reversa, né? Então, a partir daquilo que foi implementado, eles querem, por exemplo, transformar em uma modelagem. Assim como as ferramentas como o Asta, ela consegue fazer, por exemplo, a exportação. A gente faz todo o modelo e isso gera um conjunto de arquivos, no caso do Java, como esse que eu mostrei aqui para vocês. Ele é perfeito? Não, ele tem um monte de problema, né, que tem que ser corrigido. A exportação e a importação, né, ambos os lados não são perfeitos, tá? E eles geram esse grande problema. Então, se você tem, por exemplo, uma implementação em código-fonte e quer, você não fez análise, não fez a modelagem, mas você precisa fazer, aí você vai lá e usa uma engenharia reversa, né? Pegar e importar esse projeto e transformar ele em modelos. Muitas ferramentas permitem fazer isso também, mas assim como da modelagem para o código tem problema, do código para a modelagem também tem bastante problema. Aliás, tem mais problema até do que o inverso, né? Onde você vai precisar organizar cada um desses componentes. Aqui, como eu comentei, né, é uma classe muito pequena, né? Por mais que vocês possam até, de repente, alguns podem até se assustar que ficou grande aqui, né? Mas aqui só tem os gatherings, etc., por exemplo. E eu só pensei, né? A gente só fez para essa unidade, eu só fiz uma funcionalidade muito pequena, que é a de lotação. E para calcular a lotação, eu tive que preencher, né, métodos aí, né, em duas dessas classes e algumas até com mais de um método, né? Então, se você analisar um sistema mais complexo, uma história de usuário completa, com critérios de validação, critérios de aceitação, uma regra de negócio muito bem definida, você pode imaginar que é o seguinte: é importante fazer o planejamento, é importante fazer a análise, é importante identificar, né, todos esses objetos que vão fazer parte desse sistema. Quando nós passamos da modelagem para a implementação, tem que sempre levar em consideração algo que não ficou muito visível aqui e a gente não consegue, dentro somente dessa disciplina, né, mostrar isso, mas lembrar que no projeto a gente tem que levar em consideração a arquitetura, então eu tenho que levar em consideração qual é a forma de apresentar esse sistema, como que ele vai ser construído, como que ele vai ser armazenado, qual é o sistema de armazenamento que eu vou fazer por meio de um banco de dados relacional, orientado a objetos, qual ferramenta que eu vou utilizar, qual framework que vai ser utilizado para fazer o armazenamento da informação. A gente vai trabalhar com que tipo de apresentação? É um tipo de sistema desktop? É um tipo de sistema web? Se for web, ele vai ser em microserviços, vai ser em serviços, ou vai ser simplesmente cliente-servidor, ou vai ser uma desktop monolítico. Quando você leva em consideração essas questões, por exemplo, de arquitetura, isso vai impactar em como essas classes foram desenvolvidas, foram construídas. A princípio, que nós temos ali, a partir da modelagem conceitual, são simplesmente as entidades que fazem parte do sistema. Essas entidades, elas precisam ser representadas, elas precisam ser manipuladas, elas muito provavelmente precisam passar por um sistema básico, né, de informação, que são os CRUDs, né, que é criar essa entidade, remover, atualizar, editar essa informação. Ela faz parte de uma arquitetura, então eu preciso, se é um sistema web, né, eu preciso pensar em como essa
informação, né? Por exemplo, como que esse trajeto vai ser visualizado? Eu preciso criar uma tela que vai mostrar esses elementos, mostrar esses ônibus, né? Mostrar ele dentro de um mapa, por exemplo. E essa classe que representa essa visualização do trajeto não é a mesma classe que o trajeto, né? É uma outra classe de visão. Eu tenho um outro conjunto de classes que vão ter funcionalidades computacionais dentro desse sistema. Então, geralmente, né, esse conjunto de classes, esse ecossistema que aqui no nosso exemplo, ele é muito pequeno, né? Ele é extremamente pequenininho. Eu vou até diminuir aqui o zoom. Ele é muito pequeno, né? E aí a gente tem, de repente, sei lá, uma quantidade muito grande de classes, de atributos e de comportamentos que ficam distribuídos entre esses elementos. Quando a gente aplica todas as atividades de análise, projeto, lembra dos padrões de atribuição de responsabilidade, todo o desenvolvimento que utiliza o paradigma de orientação a objetos acaba fluindo, né? A gente acaba aproveitando de todas essas características e propriedades da orientação a objetos, que tornou ela, eu posso até dizer que é o paradigma padrão atual, né, de desenvolvimento. Certo, pessoal? Então, isso a gente finaliza, né, a nossa última unidade da disciplina. Espero que vocês tenham aproveitado, deem uma lida no material, nos capítulos. Ele é um assunto que tem uma quantidade de teoria muito grande. Infelizmente, a prática dele, né, acaba sendo visto em outras disciplinas, mas nada impede aí de você sempre relembrar essas atividades, essas práticas, para resolver problemas de implementação, problemas de desenvolvimento propriamente dito. Então, eu desejo a todos bons estudos.